E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu quero ter um papo com vocês aqui, que é uma divagação. Esqueçam, né, a rigidez científica. Hoje eu vou aqui, porque a ciência, né, ela é muito mal compreendida muitas das vezes. As pessoas acham que a ciência trabalha só com o que é provado. Não, a ciência também trabalha com hipóteses. Existe uma questão chamada epistemologia, que é a filosofia aplicada à ciência. As possibilidades da ciência, a interpretação dos resultados, a dubiedade que existe na interpretação, na subjetividade do cientista. Então nós temos que compreender uma coisa. De cara temos que compreender uma coisa. A ciência, ela vive de descoberta. E para você descobrir alguma coisa, descobrir, né, é o ato de tirar a coberta, né, de tirar o mistério. Você tem que formular hipóteses, você tem que trabalhar com a sua inteligência analítica, racional, a capacidade de experimentação, a capacidade de falseabilidade. Então a gente tem que propor uma hipótese e partir para a experimentação. Se não empírica, também filosófica. Nós podemos muitos assuntos, muitas questões científicas, antes pareciam filosofia, depois se provaram ciência exata. Então eu vou falar aqui sobre uma questão que eu tenho abordado muito, que é o universo holográfico. O que é o universo holográfico? A teoria do universo holográfico afirma, né, através de comprovações matemáticas, evidências, porque sem essa teoria do holograma, existem várias lacunas na ciência atual, e quando você aplica a teoria da Matrix, do universo holográfico, de que nós não vivemos numa realidade física, as lacunas são preenchidas. Principalmente em relação, né, à discrepância entre física quântica, que é a física aplicada no nível subatômico, e a física newtoniana, que é a física aplicada ao nosso universo aqui grande, macro, né? A hipótese do universo holográfico vem conciliar essas duas. Então eu vou fazer aqui uma divagação, eu não vou falar aqui simplesmente ciência, eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo trabalhem com sua criatividade e com sua capacidade de abstração. Vamos lá. As pessoas perguntam por que o mundo existe? Qual a finalidade, né? Você pega, você, homem, pessoa que vive aqui no mundo, nós. O mundo é difícil de se viver, não é? Se você for olhar a vida simplesmente sob aspectos materialistas, né? Se você for olhar a vida diretamente, não faz sentido algum. São animais devorando animais, é um sistema totalmente selvagem, né? E nós somos o topo da cadeia alimentar, por isso nós não temos mais predadores. Não, hoje nós somos predadores de nós mesmos. Então o que acontece? O homem hoje, com o desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento dos hábitos salutares, da higiene, começou a viver mais. Muito mais do que deveria viver. A vida não quer que animal nenhum viva muito, porque a vida vive de reciclagem. A natureza vive de reciclagem. Quando o animal, né, ou um ser humano, por exemplo, um ser humano, começa a viver muito, o que ocorre? Tédio. Quando você não precisa mais lutar pela sua comida, que você tem a comida pronta, existe um tédio. Quando você já não precisa mais lutar por sexo, existe um tédio, né?
Quando você não precisa mais lutar para ter uma habitação ou para sobreviver, existe o tédio. Então a sociedade moderna, ela é antinatural, né? Nenhum animal tem hábitos parecidos com o animal humano. Todos os animais têm que lutar pela vida. Vivem pouco, morrem rápido. E nem percebe que morreram. O ser humano não. Ele se estabeleceu de uma forma artificial na vida. Então hoje nós temos muito conforto. E a nossa própria vida é tediosa. Aí o que acontece? Obesidade, né? Doenças, vida sedentária, por causa dos confortos. O indivíduo hoje, ele não levanta nem mais para trocar um canal de TV, né? Tem o controle. Ele não precisa ir ao encontro das pessoas. Ele fala com elas pela internet. Ele não precisa subir escadas, tem elevador. Ele não precisa plantar e colher. Não. Basta ir no supermercado. Então a vida moderna, ela é, se você for ver bem, tediosa. O sentido da existência biológica, que é lutar pela vida, acabou. O que sobra para o ser humano? O supérfluo. Entretenimento. Deixar o tempo passar até morrer. Só que essa morte não chega rápido. Por causa da higiene, por causa dos hábitos salutares, por causa da própria medicina, desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Então você acaba vivendo muito, isso não é natural. Viver muito dentro da natureza não é algo prioritário. A natureza vive de reciclagem. E nós estamos tendendo a viver cada vez mais. Então o que ocorre? Eu vou falar aqui na questão do universo holográfico. Coloquem a mente de vocês. Por quê? Porque se o nosso universo é um holograma, ou seja, feito de luz, né? Que quando você entra lá no átomo, você não encontra nada, você encontra luz. Informação na forma de luz. Informação luminosa. Só isso. Não tem nada material. Então os cientistas começaram a desenvolver a ideia de que, né, essa estrutura tridimensional, ela surge a partir de um buraco branco, né, que emite matéria vinda de um outro universo, fora do nosso espaço-tempo. Que aí lá seria um buraco negro, né? Mas o buraco branco expele matéria. Então, a partir de um outro universo, surgiu o nosso, o Big Bang. Mas o início não foi o Big Bang. O Big Bang foi apenas o início do nosso universo e do nosso espaço-tempo. Antes, havia outro universo, outra dimensão. E alguém, talvez, entre aspas, né? Ou alguma coisa, gerou esse universo nosso aqui. Aí você começa a pensar, bom, se alguém construiu esse universo, se algo construiu esse algo deve ser muito parecido com a gente, né? Porque não tem sentido você construir um universo sem uma intenção. Então eu estou falando, o meu vídeo aqui não é científico. Meu vídeo hoje aqui é mais filosófico do que científico. Ele é científico até a questão do universo holográfico, né? Que explica muita coisa. Mas, quando a gente vai além de quem estaria produzindo esse universo, aí é que é a questão. Quem ou o quê? Vamos partir do ponto, né, de que nós mesmos, vamos fazer uma analogia, nós mesmos hoje vivemos entediados. Nós buscamos diferentes formas de entretenimento. Uma coisa que está aparecendo hoje, que ainda não é novo, né? Desde a década de 80 já se tem essas experiências, que é a realidade virtual. Agora está começando a despontar na sociedade, a aparecer mais, né? Através dos óculos de realidade virtual e dos cinemas. Ainda é uma coisa que está muito primitiva ainda, né? Muito ainda pouco divulgada, poucas pessoas têm acesso. Porque os óculos ainda são um pouco pesados, né? O fato de você ter que colocar óculos, né? Muitas pessoas têm dificuldade, muitas pessoas sentem tortura com essa questão da realidade virtual. Mas é uma coisa que já está começando a ressurgir.
como uma tecnologia viável. Talvez no futuro nós vamos colocar simplesmente algum implante nos nossos cérebros e vamos poder entrar numa realidade virtual sem ter que botar óculos, né? Porque nem todo mundo aceita óculos, né? E se você tem uma tecnologia nesses óculos, às vezes fica um pouco pesado. Os nossos óculos de realidade virtual hoje ainda são pesados e incômodos, ou capacete, ou seja, que foi incômodo, né? Então não é todo mundo que aceita essa tecnologia. É um pouco onerosa. Mas no futuro, né, como nós vemos hoje, que os jogos de videogame, não estou falando aqui agora de realidade virtual, os jogos bidimensionais, né, que você assiste numa tela, são uma fuga da realidade, né, são uma forma de nós quebrarmos esse tédio. Porque nos jogos nós entramos em universos paralelos ao nosso, né, onde nós podemos matar outros indivíduos, onde nós podemos lutar contra outros indivíduos, onde nós podemos jogar partidas desportivas. Né? Só que entendam, esses jogos, né, quando você trabalha ali com um programa, tem uma limitação, né? Então, os adeptos de jogos geralmente gostam de jogar online. Jogos avançados, que exigem grande capacidade de processamento dos computadores. Você tem que ter um bom computador para jogar isso, ou um PlayStation, ou um Nintendo Wii, né? Que são esses jogos sofisticados. E você, quando você começa a jogar, depois de um tempo, perde a graça jogar simplesmente com um programa. Porque o programa não reage, é repetitivo. Então, já existe uma grande tendência mundial para se ficar horas e horas jogando online com outros participantes, onde você tem reações, né, autênticas de pessoas inteligentes jogando com você online. Para pensar nisso. Agora vamos ampliar isso, né? Vamos ampliar isso para seres que talvez estejam fora do nosso tempo, criando a nossa realidade. Pare e pense como seria interessante para esses seres se eles construíssem um mundo, né? Construíssem um universo virtual onde eles pudessem, em determinados momentos, entrar nesses jogos e interagir nesses jogos. Só que o que ocorre? Quando você cria, como eu estava falando, quando você joga com um programa, você prevê as ações do programa, não é tão divertido. E mesmo porque você prevê várias situações, né? Ainda mais o programador que já conhece o jogo. Agora, quando você cria um programa onde existem pessoas, onde existem consciências, unidades independentes e sencientes, capazes de criar respostas próprias, ou seja, IA, inteligência artificial. Isso seria o grande entretenimento de uma raça humana evoluída. Assim como nós entramos nos nossos jogos online e lutamos contra outras pessoas que também estão online, e você sabe que você atira e mata, e você tem prazer de matar, mas você sabe que a pessoa não morreu porque é só um jogo. Ponham isso na cabeça de vocês. E se esse universo nosso, holográfico aqui, criado por entidades que estão muito à frente de nós, mas que são muito parecidos com a gente, talvez isso tenha alguma coisa a ver com essas religiões que dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, na verdade esse Criador não inventou nada, não criou nada, ele só copiou, né? Ou seja, ele criou um mundo parecido com o mundo dele, onde ele pudesse participar de uma forma que ele não pode participar no mundo dele, que é o mundo dos jogos, onde você mata, onde você rouba um banco, rouba um carro, sai matando todo mundo e não tem nenhuma consequência no seu mundo real. Agora vocês imaginem a psicologia de seres que talvez estejam por trás desse grande holograma que a gente chama de realidade. Vocês imaginem os fatos,
que ocorre no nosso mundo. De uma hora para outra, alguém pega uma arma, né? Um adolescente pega uma arma, vai para a escola e sai atirando em todo mundo. Que lógica que tem isso? De uma hora para outra, alguém pega um monte de armas, né? Ataca policiais, mata, morre. Tudo isso é muito divertido se não for real, né? Se for um jogo. Então existe uma grande possibilidade de que esse nosso universo aqui, holográfico, né? Que muitas pessoas me perguntam e me questionam qual seria o sentido, né, de se criar um jogo, um holograma desse. Talvez o sentido seja exatamente esse: diversão e entretenimento. Seres muito avançados, seres no futuro, onde não se morre mais, né? Eles querem ter o prazer de sentir o que é morrer. Seres tão avançados no futuro, onde não existe mais dependência de nada. Eles querem se divertir, saber o que é depender. Seres tão avançados no futuro, onde não há mais necessidade de procriar, né? Onde talvez não exista nem mais relações sexuadas como nesse mundo primitivo que a gente existe. Talvez eles queiram experimentar o que é romance, ainda que de um minuto para outro, eles simplesmente arranquem a cabeça de quem eles dizem que amam, que é o que a gente vê acontecer direto aqui nesse mundo. Então eu estou propondo uma ideia aqui, né, que é uma ideia filosófica, é quase que uma ficção, né, uma criatividade, uma brincadeira de tentar entender qual seria a psicologia de seres que criariam um mundo virtual como o nosso. Talvez esse mundo seja criado para que eles possam adentrar esse mundo e encontrar aqui condições de jogar na qual eles não têm controle. Né? Por quê? Porque eles estão lidando com uma sociedade que se estruturou meio que automaticamente. Talvez esses seres tenham criado, né, essa condição nossa, nos permitido meio que construir nossa própria realidade com inteligência, ainda que seguindo uma diretriz de programas, né? Mas talvez a própria história da humanidade, dentro desse holograma, esses seres tenham permitido que essa coisa fluísse de uma forma meio natural e meio inesperada, para que eles também tivessem o prazer de, quando entrassem aqui, quando adentrassem esse nosso universo, pudessem encontrar algo que não fosse tedioso e previsível. Então talvez esses seres tenham colocado, implantado inteligência artificial em nós, para que nós mesmos desenvolvêssemos um sistema no qual eles, ao entrarem, não tivessem muito controle, porque isso é que é a diversão do jogo, né? Você não saber o que vai acontecer. Como esses seres estão entediados, assim como nós entediados, criamos jogos para nos entreter, talvez esses seres tenham criado esse grande universo holográfico para entretenimento, o mais absurdo que isso possa parecer. Então a vida talvez não tenha sentido realmente algum, a não ser o sentido que existe num jogo, que é entretenimento. Isso é muito complicado, filosoficamente falando, porque nós seríamos apenas peças, né? Mas se você for parar para observar os absurdos que acontecem nessa matrix na qual nós vivemos, né? Como algumas pessoas parecem ter muita consciência, parecem ser inteligentes, e outras parecem ser programas de computador, andando de lá para cá, copiando padrões, repetindo doutrinas, né? Como é, por exemplo, o caso da religião, onde um líder é capaz de controlar milhões de pessoas. E para mim essas pessoas não passam de programas. E as pessoas que são inteligentes são as que mais estão em perigo, né? Porque esses seres, quando adentrarem o nosso mundo, quando penetrarem na nossa matrix holográfica, eles vão entrar aqui para se divertir com a gente. Então, parem e pensem um pouco nisso. É uma questão que eu falei, não é uma questão científica, é uma questão que, apesar de ter uma base científica, né, é uma questão filosófica. Depende da criatividade de vocês. Então eu já parei muito para pensar nisso. Como seria divertido? Pare para pensar você. Você não morre mais, né? Você é um ser super avançado em algum local no futuro. Não morre mais, né? Não tem dependência de mais nada. Sua vida é um tédio. E aí você cria um mundo onde você tem limitações, onde você segue regras. Regras diferentes do mundo que você está.
e você mentalmente consegue penetrar nesse mundo através de um programa, se inserir sua mente no mundo virtual. E você decide, de repente, assaltar um banco. Eu vou assaltar aquele banco ali para ver o que vai acontecer. E você sabe que as pessoas que vivem nesse universo que você criou são inteligências independentes, são consciências, programas sencientes. Eles não sabem que são programas, eles não entendem que eles vivem numa realidade falsa, e você sabe disso, olha o poder que você tem. Então você decide se juntar com um bando, você vai ser líder. Para pensar nos grandes líderes. Talvez um Hitler tenha sido simplesmente um viajante, se divertindo no tempo, no nosso espaço-tempo. Talvez as grandes figuras, né, que apareceram na história, como Einstein e outros, tenham vindo aqui para se divertir com a gente. E ao mesmo tempo jogar algumas informações para evoluir o sistema, para causar uma alteração na Matrix, para que eles mesmos, num futuro, pudessem se divertir ainda mais. Talvez as religiões, os deuses das religiões, sejam esses seres, sempre ocultos, sempre vindos do céu, sempre com grande poder, poder sobrenatural. Talvez o Jesus seja nada mais do que um usuário do programa da Matrix. Alguém que entra, se diverte, sente dor, né? Uma coisa que eles no mundo deles não podem mais sentir, mas aqui eles conseguem. Né? Dizem que Jesus, quando se tornou homem, ele esqueceu da condição divina. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez a parte da diversão seja essa. Poder entrar no sistema e meio que se esquecer de quem você é para se divertir no sistema. Vai ficar mais realista. Né? Mas só que você tem sempre aquela chave de segurança. Dá um tiro na cabeça e acabou. Volta para o seu universo original. Para pensar quão divertido isso seria, né? Você conseguir viajar no tempo para qualquer local do passado, do futuro, dentro da Matrix, e poder se fazer um deus, ou se fazer uma pessoa comum, ou simplesmente ter um romance, ou simplesmente cometer um assassinato, desafiar a polícia, como é o caso do Jack o Estripador, que ninguém descobriu até hoje quem era. Será que não era um viajante de um outro espaço-tempo, vindo para aqui para se divertir, matou várias prostitutas, desafiou a polícia e sumiu? Jesus veio aqui, passou por aquilo tudo, interferiu em toda a realidade, no final desapareceu, sumiu, foi embora. Ainda disse que ia voltar. Então, essas questões são muito interessantes, né? Talvez nós estejamos sofrendo influência desses seres dentro da nossa Matrix, que tem a liberdade total de interagir aqui com a gente. De vez em quando você vê coisas como o World Trade Center, como, né, os Torres Gêmeas lá, aquele grande ato terrorista. Imagina que divertido deve ter sido para esses seres roubarem um avião, atacarem nas torres, destruir tudo, ver um monte de gente morrendo, quando eles sabem que aquilo ali tudo é ilusório, né? É só um jogo. Assim como se joga GTA, ou como se joga jogos violentos, ou jogos de primeira pessoa, onde você parte para uma guerra, que não existe. Mas quando você joga online, você não está matando ninguém, você está simplesmente lutando com outras consciências. Você não mata os corpos, porque os corpos não existem. São pixelados, né? São só imagens de computador, geradas em computador. As consciências estão preservadas. Então a gente parte até para o ponto que seria consciência. Então eu queria jogar um pouco essa informação aqui, né? É muita informação, é muita doideira, muita loucura, mas isso eu acho que faz a gente querer perceber a vida de uma forma diferente e querer entender o que está acontecendo nesse nosso universo aqui. Que pode sim ter várias possibilidades da gente estar vivendo realmente num grande jogo criado por alguma entidade ou entidades que estão fora do nosso espaço-tempo, para nós não seriam nada porque estão em outra dimensão, mas que estão gerando essa realidade aqui, talvez simplesmente para entretenimento próprio, e outros talvez para estudo, como se a gente fosse um grande zoológico. Porque um animal no zoológico, ele não sabe que está sendo analisado, né? Porque ele não consegue atingir a mentalidade do analisador. Ele nem percebe. Então é isso aí, gente.
Um abraço a todos. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.